organizacional, né, com todos os processos aí de gestão de pessoas, mas também teve uma forte atuação nessa parte de negociação e gestão de conflitos, tá? Então, ela pega esse olhar aí psicológico, acho que é bem importante para a gente também, né, gente? O Rodrigo Guterres, né, ele é parceiro nosso também, né, ele é administrador e sempre trabalhou com vendas, né, o nosso vendas man aí que a gente brinca, né, quando alguém precisa de vendas, a gente traz o Rô aí para vender alguma coisa, né, para ajudar o pessoal, tá? Então, os dois também são professores universitários, tá, gente? E são parceiros na H2 Hub, são mentores, né? Facilitadores aí de alguns conteúdos, e por isso a gente quis trazer os dois aqui para conversar com vocês sobre essa questão, né? O Rodrigo também, a Gi também tem empresa, o Rodrigo tem empresa, né? O Rodrigo não tem empresa, ele trabalha, né? Tá fazendo a gestão aí na Sorri Fácil, então ele vai trazer alguns exemplos também de como é que eles estão trabalhando, né? Nesse momento aí, que eu acho que ajuda a gente a pensar um pouco, né? E aí eles vão batendo um papo aqui com vocês, tá bom? Se vocês quiserem se apresentando, gente, rapidinho, vocês dois, né? Eu vou abrindo aqui, vou compartilhando a tela, que a gente preparou uma apresentaçãozinha para conduzir aqui esse nosso momento. Não sei como é que vocês preferem, Rô e Gi, se, tipo assim, o pessoal já vai fazendo as perguntas no meio, acho que melhor, né? Quem já tiver pergunta, ou já faz pelo chat, e daí vocês já vão respondendo, pode ser? Pode. Tá, então Isso. beleza. Então, quem começa aí, eu vou compartilhando a minha tela. Rapidinho aqui, Isso, Gabi, eu me esqueci. Sim, eu preciso, quem está participando, por favor, coloca o seu e-mail no chat da reunião, se conseguir, e tô gravando a reunião também, se não tiver problemas. Tudo bem? Ok. Tudo bem. Sem problemas. Então tá, obrigada. O e-mail, gente, é só para a gente confirmar as presenças, tá? E fazer os registros nos nossos arquivos, tá? Obrigadão. Bom, Colocando Rodrigo, posso iniciar, então, me apresentando? Por favor. Então, como a Vani falou, eu sou a Giovana, parceira da H2H já há um tempo, fazendo a parte de mentoria, principalmente dentro da mentoria da área comportamental. A minha carreira toda ela foi e é direcionada para a área organizacional, dentro dos processos de gestão de pessoas e planejamento estratégico. Então, dentro desse histórico, né, de carreira, muito trabalho fazendo negociações, e essa área de gestão de pessoas a gente negocia de todas as formas, né, internamente com os colaboradores e com os pares e com a organização como um todo, e também externamente as negociações trabalhistas, né, porque eu sempre fui representante das empresas nessas negociações. Então, trabalhando, né, tanto negociação quanto gestão de conflitos. E também, né, dentro desse processo, a partir de uns 10 anos mais ou menos, eu também estou dentro da área docente. Então, além dessa parte organizacional, junto também com a docência, e na consultoria, trabalhando nessa parte de carreira e, né, mentoria dentro dessa área de carreira e na área de pessoas também. Rodrigo. Legal. Bom, meu nome é Rodrigo Guterres, eu atuo na área de marketing e vendas já fazem alguns anos, pouco tempo, né? E muito voltado para negociação de projetos, negociação de contratos com viés comercial. Atuo também na docência, né? Já fazem aproximadamente aí uns 10 anos. E também focado na área de marketing, vendas e negociação, voltado para tomada de decisão. Tive algumas atuações aí no mercado profissional, no mercado né, das empresas de médio e grande porte. Por último, passei pela Lynx, que é a maior empresa de software da América Latina, aqui como gerente de vendas nacional. E agora eu estou como gerente de marketing, vendas e relacionamento na Sorri Fácil, que é a minha atuação atual, junto com a docência, e me trouxe algumas experiências bem interessantes, né, no que diz respeito à negociação, né? Tivemos muitos casos reais, assim, com diversas situações muito peculiares de quem tem quase 100 clínicas pelo Brasil. Então, negociar com 100 localidades diferentes, assim, foi uma experiência bastante interessante. É isso, pessoal. Legal. Tá, deixa eu abrir aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela aí, gente? Todo mundo?
Sim. Sim. Sim, ótimo. Então vamos lá, eu vou passando aqui, vocês me avisam quando queiram que eu passe, que daí eu vou passando, ó, que espetáculo, né? Vou avançar aqui, então. Vamos lá. Acho que é... Desculpa. Acho que passou um a mais. Aham. Opa. Deixa eu... Vamos lá. Ô, Gi, tô com vocês. Não sei se a Gi começa aí. Eu começo aqui, pode deixar. Tá bom. Bom, pessoal, negociar, né, nessa época... Primeiro que é interessante pensar que um dos pilares da negociação, né, Gi, é a gente planejar e se preparar. E foi muito interessante porque ninguém tinha uma visão muito clara, né, de como essa pandemia ia impactar o nosso mercado. E olha que eu tenho contato com agências, a gente já estava observando o mercado internacional, mas não ficava muito claro assim que a coisa ia parar desse jeito de uma maneira tão brusca, né? Então, esse momento ali foi um momento para quem atua com negociação, com vendas, com o mercado, para todo mundo em geral, né? Bem interessante porque não houve planejamento muito, assim, teve pouco tempo para pensar o que fazer, né? E é super importante pensar que, assim, a negociação nesse momento, ela tem que considerar os lados envolvidos, né? Todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, e principalmente, eu acho que mais do que nunca, a gente vai falar bastante sobre isso, né? A visão de longo prazo, porque por mais que demore, pessoal, vai passar, né? E a gente tem que pensar a negociação não só no agora, por mais que agora esteja doendo bastante, né? Por mais que agora esteja assustando muitas pessoas, mas a gente tem que pensar o que a gente vai negociar para agora e depois da pandemia, né? E aí tem alguns princípios que a gente tem que observar aí que podem nos ajudar nesse sentido. Só complementando o Rodrigo, realmente nesse momento eu penso que, embora, né, Rodrigo, a questão da dor no momento, né, e não ter tido anteriormente tempo para planejamento, mas ao mesmo tempo que é um momento muito difícil, é um momento que, de certa forma, facilita um pouco também o pensar estas negociações, o ter, de certa forma, uma flexibilização dentro desse processo na hora de pensar em alternativas, né? De ver algumas alternativas, porque ela impacta muito, né? É um momento que todos estão passando, né, pela mesma situação. Então, isso inicialmente traz, né, uma possibilidade de se colocar no lugar do outro, né, que é a questão da empatia, com mais facilidade. Né? Pelo menos de eu poder entender que, né, tem todos os lados da moeda, que até a questão... Pode passar, Vani, o outro slide, que aí é essa questão da gente poder olhar, né, tudo que tem rapidamente e começar a tomar ação. Então, é um processo que nos faz, de certa forma, ter esta possibilidade mais fácil de me colocar no lugar do outro. E aí, então, poder traçar alternativas, né, e pensando nesse processo. E como o Rodrigo falou, né, a questão de entender todos os lados, né, quando a gente fala de negociação de longo prazo, pensando no futuro, é exatamente também olhar todas as partes que fazem parte, né, desse processo. Perfeito. Eu acho que a gente pode pensar, né, nessa questão do que está sendo negociado, isso é bem importante. Praticamente com todas as pessoas que a gente fala, existe algum impacto financeiro, né? E entender qual seria o interesse que as pessoas querem negociar nesse momento é super importante para a gente conduzir a negociação. Então, buscar entre as partes os interesses comuns, né? O meu interesse, o interesse do outro, entender o que ele precisa nesse momento e como eu posso
equilibrar essa situação sem me prejudicar ou também tendo os meus interesses, pelo menos parcialmente atendidos. E conhecimento, informação nesse momento é super importante, né? Eu acho que aqui a gente tem um desenho que é bem bacana, né? Situação anterior, situação atual, cenário futuro, né? Um bom pagador, pessoal, e que chegou nesse momento e não consegue pagar uma dívida, por exemplo, ele não é um caloteiro, né? Ele é alguém que foi impactado pela pandemia. Então, se a gente olha o histórico dele e olha a situação atual, é possível chegar num acordo para que no futuro, quando acabar a pandemia, a gente mantenha essa pessoa, a relação com essa pessoa para continuar negociando. Então, quando a gente consegue, né, identificar os interesses que existem em comum, né, entre alguém que quer pagar e alguém que quer receber, mais a informação, eu conheço o histórico desse cidadão, conheço o histórico dessa empresa, a gente consegue traçar um cenário, pelo menos, que possibilite a manutenção do que a gente tem, minimamente, da melhor forma possível, para que no futuro a gente continue a fazer negócio, tá? Então, acho que esse é um dos primeiros pilares que a gente tem que trabalhar. Quer complementar, Gi? Oi, não, é exatamente isso, assim, a importância, porque olhar esses, né, esses interesses a partir das informações, né, que a gente tem, uma nos traz um pouco mais, entre aspas, né, de segurança dentro desse processo, porque para fazer um processo de negociação é importante, né, eu ter esse tempo mínimo, pelo menos para eu me organizar, me orientar, né, orientar os meus pensamentos para que eu possa melhor estruturar o processo que eu vou andar, né, que eu vou fazer, os argumentos que eu vou planejar. Então, a partir do momento que eu consigo dar esse breve panorama, né, que muitas vezes não vai me demandar tanto tempo, mas isso faz uma organização mental que me traz um pouco mais de segurança para que eu possa conversar com o outro, né, dialogar com o outro, para que aí então se consiga desenhar esse cenário futuro, né? Porque a ideia é que dentro desse momento se possa trabalhar juntos, né? Compartilhar ideias e se chegar a um acordo final. Então, poder fazer essa organização vai nos trazer, né, essa questão de maior segurança para poder pensar, né, em possibilidades juntos, né? Pode trocar. E assim, não tem outra forma, né, de num momento tão atípico como esse, é quase impossível a gente entrar em qualquer negociação sem ter muitas alternativas, muitas possibilidades. Quando eu crio muitas alternativas, muitas possibilidades de chegar ao mesmo objetivo, eu consigo deixar claro para outra parte que o meu interesse é X, mas a gente pode atender ele da forma A, B, C, D, E. E aí eu ajudo a outra parte a conduzir as ofertas dela de maneira em que a gente consiga também atender os interesses que ela possui. A gente teve uma situação agora muito interessante na Sorri Fácil, em que a gente teve que renegociar aproximadamente 90, 88 aluguéis, de valores que vão de 3 mil, 2 mil reais a 30 mil reais por mês. E é muito interessante, porque, isso falando em âmbito nacional, algumas imobiliárias ofereceram 3, 4 possibilidades de negociação. Algumas imobiliárias perguntaram para a gente o que a gente queria fazer, porque ela não tinha muita ideia, mas dado o nosso histórico, ela achava que a gente tinha espaço para conduzir da melhor forma possível, e aí nós, da Sorri Fácil, fizemos a proposta para eles, e teve imobiliárias que disseram, aqui não tem negócio. Então, percebam que quase imobiliárias que fecharam a porta para a negociação, não teve problema, a gente deixou eles por último para conversar, porque fica muito mais difícil e toma muito mais tempo negociar com quem não te abre nenhuma possibilidade, tendo em vista que aquela única possibilidade eu não tenho como atender. Então, é interessante, pessoal, porque o que aconteceu na prática?
aquelas imobiliárias com quem a gente abriu a negociação e chegou a um acordo, foram as primeiras a receber. As imobiliárias em que a gente teve maior dificuldade, mas depois chegamos a um acordo, foram as segundas a receber. E as imobiliárias que não deram nenhuma alternativa, bom, a gente está lá estudando o que fazer, mas já poderiam ter recebido alguma coisa. Então, nesse momento, criar alternativas é essencial, senão tu não sai do lugar e a situação fica pior, né? Se a pandemia, se ela alongar mais um mês ou mais 2 meses, a gente não sabe, essas imobiliárias que não estão abertas a negociar vão ter que, né, chegar em alguma condição que senão elas se inviabilizam também, né? Gia, alguma... É só reforçando isso, assim, o quanto é importante essa abertura, né, para o diálogo. Aí está no exemplo do Rodrigo, né, que facilitou achar possibilidades, né, e também a fluidez do processo. Se eu mantenho aquela postura rígida, isso interfere exatamente nessa agilidade do processo, né, na parceria, porque isso vai ficar marcado, né, isso fica guardado. Futuramente, quando as coisas estiverem melhores, né, de uma outra perspectiva, isso, em algum dado momento, vai aparecer novamente, a rigidez de conduta e postura dessas imobiliárias, por exemplo, que não pensaram em relação de parceria. Então, isso é que a gente tem quando fala né, de relações de longo prazo, assim, bom, quais são as consequências futuras, né, da minha rigidez hoje? Né? Porque isso vai e volta em algum momento. Então, é importante pensar nisso. E na questão das alternativas, sempre para além de 2 alternativas. Nós temos uma questão, né, do nosso cérebro, ele procura trabalhar com o menor esforço, né? Então, ele vai sempre buscar as alternativas que estão ali, as mais cômodas. E, normalmente, quando a gente usa, né, os processos para pensar em algo, sempre nos vem 1 ou 2 alternativas. Essas são as de menos esforço e a que está dentro da nossa ainda área de zona de conforto. O ideal é que, né, a gente possa pensar para além disso, porque aí sim vem mais outras possibilidades que a gente não havia pensado e que podem ser essas alternativas mais efetivas, que depois não me dê muito retrabalho, muito desgaste. Então, é interessante a gente poder exercitar isso, né? Ir passando e pensando além daquilo que estamos, né, acostumados, né, para poder achar essas outras possibilidades. E legal também, pode ir passando, Vani, o slide, e legal também quando o Rodrigo falou daquelas imobiliárias que disseram assim, bom, não sei o que fazer, vamos falar juntos, né? Tragam uma proposta. Uhum. Isso também mostra uma coisa importante dentro desse momento, e aliás, que no meu entendimento faz parte das negociações como um todo, é a transparência, né? Então, ali traz a questão da transparência, realmente não sei que alternativa propor. Então, tragam uma alternativa, e aí entra aquilo que a gente estava falando anteriormente de histórico, né? De saber como é a situação desta pessoa. Se esta pessoa, neste momento, né, está com algum problema, mas antes era um bom pagador, né? Então, é a questão situacional, então esse histórico facilita também os processos ali de negociação, e poder ter essa abertura e transparência, né, para que efetivamente se possa ajustar e chegar no melhor acordo final, né? E isso faz parte do diálogo. Isso faz parte de estar atento ao que a pessoa fala, né? Ali até a gente colocou, né, a questão da escutativa. O dialogar, o estar atento ao que o outro fala é importante dentro desse processo, né, para que nós possamos facilitar a condução da nossa conversa. Só eu estando atento, eu efetivamente escutando o outro, entendendo o que ele tem para dizer, aí algo importante, né? O entender o que o outro tem para dizer não significa concordar com o que o outro está dizendo, mas é realmente poder entender o que ele diz e aí conversar juntos e achar alternativas, que foi muito do que, né, vocês fizeram dentro desse processo com aquelas imobiliárias que tiveram abertura para isso, né? Rodrigo. Beleza. Eu acho que é super importante porque
a questão de entender, ouvir para entender o outro, né? E a intencionalidade. Eu ouvi de uma imobiliária em São Luís uma coisa que foi fantástica. Uma imobiliária pequena, de uma clínica que tem uma locação das menores, né? E o dono da imobiliária disse, poxa, que bom que vocês me ligaram, porque isso é sinal que tu quer pagar, né? Eu tô com medo dos que estão quietos. Uhum. E aí eu perguntei para ele, mas como é que tá a situação aí? Ele disse, olha, tá todo mundo quieto, isso vai dar problema. E, então, ouvir o outro, pessoal, é a melhor forma de, primeiro, buscar compreender o que ele quer, o que ele está trazendo e a sua intencionalidade. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas a gente procurou todas as imobiliárias praticamente no mesmo dia, num grupo grande de trabalho, vários diretores ligando e ajudando, porque imagine, nas clínicas o sócio é um dentista, né? Então, negociar aluguel não é a praia dele, né? E foi interessante porque a intenção que a gente tinha, a nossa primeira e a mais forte era pagar. A gente queria negociar o pagamento. Então, a partir do momento dessa conversa que eu tive com a imobiliária de São Luís Gonzaga, eu deixei isso mais claro nas outras, né? Olha, eu estou te ligando porque a minha intenção é pagar, né? Só não sei como ainda, mas a gente vai pagar. E aí facilitou muito. A partir do momento que o outro lado entende claramente o que você precisa, qual é a tua situação e principalmente qual é a tua intenção, bom, aí as coisas tendem a fluir de maneira mais tranquila. Troca, Van. A argumentação, pessoal, é super importante a gente ter algo claro e consistente, né? Algo sólido para levar para qualquer negociação nesse momento. Não é simplesmente o fato de que a gente está numa pandemia, né? Que libera a gente para fazer o que quiser numa negociação, né? Por outro lado, a gente sabe que esse momento, como está todo mundo vivendo, né? A televisão chega a ficar chata, só fala nisso. Geralmente, as outras partes já têm uma certa flexibilidade para conduzir esse processo, tá? Aqueles que nesse momento, né, se manterem inflexíveis vão ter consequências, e é uma coisa meio óbvia. Eu já estou estudando um pouco, né? Já vi que economias tiveram quedas na casa de 30%, 40% após isso. Já vi que, por exemplo, o mercado imobiliário, que é um mercado que muito me interessa, acabou tendo uma queda no valor dos aluguéis, porque simplesmente diversos locatários devolveram os aluguéis ou simplesmente entraram juridicamente por não conseguir manter aquela locação. Então, a gente já sabe que no futuro vai ter uma outra condição de negociação, tá? E obviamente, aqueles que hoje estão, de certa forma, dificultando as negociações, provavelmente no futuro vão estar nos procurando, né? Se a gente for uma das empresas aí que consiga se manter financeiramente saudável aí, né, na saída da pandemia. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente buscar parceria, buscar aliados, buscar pessoas, empresas, estruturas que nos ajudem a sobreviver da melhor forma possível, né, nesse período. Acho que ideias criativas, criando, flexibilizando, né, pagamentos, acordos, da melhor forma possível, para que a gente saia aí desse período aí, não só com a questão financeira, mas também com a relação entre as partes da melhor forma possível. Quer complementar, Gi? Só fazendo esse reforço, né, no sentido de que trabalhar de forma que eu consiga ter uma maior flexibilização nesse momento, aproveitar, isso vai também muito
dessa organização de pensamento e organização de informações que eu tenho para trabalhar com argumentos que sejam consistentes, né? Como o Rodrigo falou bem no início da fala dele, não é só a questão de dizer que está no momento da pandemia, né, que vai ser esse o argumento. Ele precisa saber que, sim, nós estamos todos nesse momento, isso é fato, mas o que isso afetou você? De que forma isso está te afetando, como você se enxerga daqui a um período, como se, né, daqui a um mês, como isso ainda vai estar afetando e como será se prolongar mais tempo. Então, você precisa olhar, né, essas informações para que trabalhar com esses argumentos, né, que é efetivamente esse processo de olhar para o seu negócio ou para si, porque essas negociações a gente está fazendo em todos os campos, né? Então, exatamente por não ter uma ideia por quanto tempo vamos ficar na própria casa, né? Aqui em casa nos sentamos, nos reunimos, bom, o que nós temos, quais são os custos, quais são, né, as nossas despesas, que investimentos estávamos fazendo, de que forma trabalhar com isso, o que a gente precisa reduzir, o que a gente precisa negociar. Então, também isso é feito dentro dos nossos lares. E aí, esse processo. E para fazer isso, você precisa saber como está hoje, o quanto você tem, ou o que você precisa para, né, se manter dentro desse período, dentro dos ambientes de negócio, da mesma forma. Como a gente já vinha, né, num ambiente, em termos de país, ainda com recessivo, nem todo mundo estava com uma reserva efetiva, né, dentro dos seus locais. Então, isso faz com que se precise negociar com muito mais antecipação os efeitos disso. Por isso que é preciso, né, trabalhar de forma com argumentos que sejam consistentes. Para que eles sejam consistentes, nós precisamos olhar, né, o que temos e pensar no que temos hoje, de como vamos estruturar para o futuro. Por isso essa necessidade. Isso tudo para quê? Porque a partir de eu ter esse desenho mais forte, vai fazer com que eu tenha um pouco mais de segurança e assertividade na hora de dialogar com o outro. Para que aí aquilo que eu digo, e também muitas vezes, a partir do momento que eu mostro esse meu breve planejamento, o outro lado também se mostra aberto, porque viu que eu estou fazendo isso sabendo, né, tendo certeza daquilo que eu tenho, pelo menos hoje, e das minhas projeções. Então, faz com que o outro lado também se abra um pouco mais para me ouvir e também comigo pensar em alternativas. Né? Então, não só jogo no lugar do outro, porque quando a gente fala de negociação, tem essas duas vias, é uma via de mão dupla, né? O interesse do outro não é só do outro, é meu também. Quando eu tenho esse olhar, eu vou buscando possibilidades para os dois, né, também. Perfeito. Pode avançar. Bom, empatia, né? Mais do que nunca, né, pessoal? Nossa, tantas dificuldades e tantos cenários. Eu me considero um privilegiado. Eu entrei na empresa uma semana antes do coronavírus. Diga-se de passagem, o pessoal disse que eu que levei o vírus para lá. E foi assim uma experiência fantástica e intensa, porque eu cheguei uma semana depois, eu estava conversando com pessoas que eu nunca vi, ajudando a conduzir essa situação que eles sequer imaginavam como contornar. Para piorar a situação deles, né, são profissionais da área da saúde, ou seja, não tem a menor ideia de como conduzir isso. Então, a primeira coisa é realmente se colocar no lugar do outro. Eu fico imaginando se eu fiz um exercício, né, de imagina eu realizando um tratamento de canal em alguém. Uhum. Pânico. Imagina um dentista negociando com a imobiliária. Eu brinco, né? Tem cidades que é o dentista, o médico, o delegado, o padre e o prefeito. As 5 autoridades, né? E imagina essa situação. Então, foi muito bacana a experiência. Claro que não precisava ser nessa situação. Porque teve situações em que o profissional, a clínica estava muito segura, o cara estava muito bem preparado, financeiramente bem estruturado,
e aí o auxílio ali foi puramente técnico, né, de como formalizar isso. Teve locais em que a pessoa estava em pânico, porque ele já vinha de um dezembro, janeiro, fevereiro não muito bom. Em março ele estava tendo aquele momento, né, olha, tá dando certo, e aí no dia 19 cai esse tijolo no pé dele, né, e ele aí travou, assim, o cidadão não sabia o que fazer, né. Então, empatia nesse momento acho que extremamente necessário, porque a gente precisa entender o que o outro realmente está sentindo, até para poder ajudar a conduzir o processo de negociação. A questão de inflexibilidade a gente já falou, né? O pós-crise, independente de como vai ser e quando vai ser, mas a gente vai encontrar um mercado, em alguns cenários, com muita oferta. Muita oferta. Né? E aí vai ver o outro lado também, né? De como a gente conduzir essas negociações, de como a gente vai renegociar contratos para daqui a pouco também não penalizar, né, não prejudicar, porque pode inverter, né? Daqui a pouco o meu contrato que hoje alguém me ajudou a negociar para que eu mantivesse o meu pagamento, no futuro mesmo, né? Então, exatamente